Jovens, vamos continuar aqui a nossa resolução daquele nosso exercício. E agora nós já temos a principal relação onde eu queria chegar, não é? Para nós concluirmos de fato. Aqui você vai ter três situações com relação a K e K'. Os dois têm mesmo sinal, negativo, negativo, positivo, positivo, ou K' negativo, K positivo, K' positivo, K negativo. Quatro situações. No primeiro caso aqui, estou chamando de caso 1, quando ambos forem positivos, esse limite aqui vai ser um número negativo, vai ser menor que zero, não é? Menor que zero. Então, se você vier pela esquerda aqui você lembra de limites laterais, né? Se você vier pela esquerda de S0, se o seu S estiver antes do S0, isso significa que aqui vai ser negativo, né? Esse menor, esse negativo, aqui é ímpar, né? Vai ser negativo. Então, para você ter um limite negativo, em cima tem que ser positivo, tá certo? Ou seja, isso implica em que αs menos c em S0 ao quadrado tem que ser maior que a curvatura ao quadrado. Ou tira ao quadrado, né? Que a curvatura S0 ao quadrado. Ou seja, nesse caso de S menor que S0, pela esquerda, esse camarada aqui, essa distância de alfa até o centro é maior que o raio de curvatura. Isso aqui é o raio de curvatura no ponto S0, tá bom? Bom, mas e se eu vier pela direita? O que vai acontecer? Então, pela direita, então vamos posicionar aqui. Pela direita, se o S for maior que S0, então você vai ter a seguinte situação. Você vai ter aqui positivo, né? O limite é negativo, lembra? Porque aqui é mais por mais, né? Negativo aqui vai ser positivo. Então, em cima tem que ser negativo, tá? Então, conclusão aqui. No numerador, vou tirar aqui o expoente, tá? O quadrado. Vai deixar logo a conclusão final. O alfa, esse alfa módulo de αs menos c em S0 ao quadrado vai ter que ser o que eu falei? Aqui positivo. Então vai ter que ser negativo, né? Esse vai ter que ser menor que 1 sobre K em S0. A princípio, quadrado, quadrado, aí você extrai raiz quadrada em ambos os membros. A distância do ponto da curva ao centro do círculo oscilador vai ser menor que o raio de curvatura, né? Então seria a seguinte situação, você tem essa situação aqui, você tem o círculo oscilador. Vamos fazer bem rapidão aqui. Tá aqui o C de S0. Aí a sua curva, antes, quando você tem aqui S menor que S0, desse lado aqui, você vai ter, vamos colocar o alfa S0 aqui. Você vai ter a seguinte situação, né? O S bem aqui, alfa em S. Aqui é o C em S0. Então, quando o S estiver antes do S0, a distância entre esses camaradas, aqui alfa de S e C de S0, é maior que o raio de curvatura, tá bom? Foi o que nós concordamos anteriormente, né? Nós concluímos anteriormente. Então, significa que a curva está fora é externa ao como chama isso aqui? O círculo oscilador, né? Tá bom? Então, vamos lá. E para o outro lado, quando o S estiver do lado direito do S0, a distância vai ser menor que o raio de curvatura, ou seja, a curva tem que estar aqui dentro do círculo oscilador.
Então a coisa vai ter que entrar, a curva, né? Vai ter que entrar aqui e de alguma forma ela corta aqui agora o alfa de S, né? Quando S estiver à direita de S0, a distância de alfa de S a C de S0 é menor que o raio de curvatura. Então, nós provamos que nessa situação, se ambos K e K' forem positivos, né, K e K' positivos, você vai ter essa situação aqui. A curva vai de fato cortar o ciclo. Ela está fora e depois ela entra. Pronto, então já cortou em algum ponto, né? Tá certo? Muito bem. Segunda situação. Segundo caso, acho que eu vou deixar para vocês, né? Seria mais interessante vocês concluírem, né? Então vamos lá. Se você tiver K em S0, deixa eu ver em que ordem eu coloquei, não importa a ordem, né? Mas só para ser K em S0 positivo e K' em S0 negativo, o que vai acontecer? Esse positivo, esse negativo. Então, no final das contas, vai dar menos por mais, dá menos, por menos dá mais. O limite, esse limite agora vai ser positivo, tá? O limite é positivo nessa situação. Mais por menos dá menos, menos por menos dá mais. Limite positivo, quando S estiver antes de S0, o que vai acontecer? Limite positivo. Então, esses dois têm que ter o mesmo sinal. Aqui vai ser negativo, em cima tem que ser negativo, né? Então, alfa S menos C0, C de S0, tem que ser negativo aqui. Menor que 1 sobre K em S0. Tá bom? Pelo outro lado, quando S maior que S0, aí vai dar o contrário, né? Aqui, limite positivo, esse vai ser positivo, esse vai ser positivo. Então, alfa S menos C0, C de S0, maior que o raio de curvatura em S0. Tá bom? Então, a situação é, pela esquerda, ele vai estar dentro do círculo oscilador, né? Deixa eu dar uma olhada numa palavrinha aqui, círculo oscilador. Então vamos lá. Por esse lado, pelo lado esquerdo, ele vai estar dentro do círculo oscilador. E pelo lado direito já vai sair, né? Então, se você tiver o círculo assim, círculo oscilador, a sua curva ela está dentro, antes, né? Antes do S0, ela vai estar dentro, digamos que o S0 está aqui. Então ela está dentro, tangencia aqui no S0, mas aí sai, né? Tá certo? Aí você vai ter, não sei o que acontece antes nem depois, né? Não importa muito, né? A curva vai continuar para lá, para cá. O que importa é que aqui dentro, alfa S menos C em S0, a distância é menor que o raio de curvatura. Se tiver aqui do lado direito, aqui para S menor que S0. E aqui do lado direito, S maior que S0, a distância de alfa S ao centro oscilador vai ser maior. Então, de alguma forma, ela estava dentro e saiu. Portanto, cruzou aqui, né? Cortou o círculo oscilador. Aí, continuando na nossa análise, terceira situação. A terceira situação, agora você, vamos colocar esse negativo. Já foi positivo, positivo, esse camarada negativo aqui, a curvatura negativa. E a derivada positiva. Então é a mesma análise, né? Porque aqui o limite vai ser negativo e vai acontecer isso aqui, tá certo? Vai acontecer a mesma coisa, vai ser essa situação. Tá bom? Então, o limite, na verdade, perdão, o limite é positivo, né? Porque vai dar
mais por menos dá menos aqui, vai ficar positivo. Quando vier pela esquerda, isso tem que ser negativo, quando vier pela direita, tem que ser positivo. Então é uma situação análoga a 2. A conclusão, na verdade, a conclusão dada em 2, né? Mesma coisa, o caso 3 é o caso 2, tá certo? A curva vem de dentro e depois passa para fora. E a outra eu vou deixar vocês concluírem, tá bom? Aqui está aqui o caso 3 e o quarto caso, quando K em S0 for negativo e K' em S0 for negativo, é uma situação análoga ao caso, isso aqui é o caso 2, né? Análogo a 2. E esse aqui é análogo ao primeiro caso, que vai dar menos por menos mais, né? Menos por menos mais, aqui vai ficar negativo. Quando isso for negativo, aqui é positivo, tá certo? E o contrário. Vou deixar vocês fazerem essa análise porque ela é mera repetição daquilo que nós já fizemos, tá bom? Então, concluímos aqui o exercício, ainda bem. Concluímos, então, você tem que, no caso de uma curva parametrizada pelo comprimento de arco, se você tiver K em S0 e K' em S0 diferente de zero, a curva vai cortar o círculo oscilador, ainda que ela seja tangente, tá bom? Espero que tenham entendido, que tenham gostado. Vamos continuar no próximo. Eu acho que vou dar mais um exemplo. Acho que estou pensando em fazer mais um exemplo interessante para depois nós irmos para as curvas no R3, né? Ok? Um grande abraço, fiquem com Deus. Eu volto provavelmente com mais um exemplo.